Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, só Jesus mesmo, Maria de Fátima Miranda incorporada aqui antes do programa. Menino. Cada hora é um que incorpora aqui. Sejam todos muito bem-vindos. A felicidade dos ouvintes é que rádio não tem e câmera. O Jefferson tá ali, né, dando um passe para ver se acalma, Maria de Fátima Miranda. Nós estamos iniciando aqui o programa com muita alegria. Programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Dando sequência aí no capítulo 31, tá na segunda parte do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas. Hoje nós vamos ler a mensagem de número 13, que é uma mensagem de Pascal, nosso matemático Pascal, grande Pascal, hein? Eu nunca entendi bem de matemática. Paulo Renato, tu é bom de matemática? Não sou, não. A única conta que eu sei fazer é de gasto com salário. Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo católico francês. Quer dizer, um espírito realmente muito especial. Lembrei aqui do nosso Humberto Azariti, que é o nosso matemático, né? Deve ser fã de Pascal ele. Mas ainda precisa evoluir, não consigo ainda lidar bem com a matemática não. Até queria fazer meteorologia quando mais jovem, mas eu esbarrei na matemática. Tadinho do Heitor, agora ele está explicado. É genético. Porque eu gostava da questão da atmosférica, da previsão do tempo, mas para você ser um meteorologista, você tem que dominar matemática e física, que é cálculo. Tem que ser amigo do Pascal. Eu não tinha muita relação com o Pascal, aí fiquei na psicologia mesmo. E até para entender a vida de uma forma geral, o raciocínio lógico da matemática ajuda muito, né? Porque nessa expressão aí, a vida é matematicamente perfeita. E eu gostei. Será que ele foi incorporado pro Pascal agora? Eu gostei. Não. Gostei, achei bonito. Você tem que ver o Heitor, o filho dele, falando do tempo. Nas lives que ele faz. Vamos ver se ele vai gostar de ser matemático, né? Então, vamos lá. Vamos ver a mensagem de Pascal. Pascal mandou uma mensagem aí, Kardec colocou aqui no Livro dos Médiuns. E se Kardec aqui colocou é porque Pascal realmente era um grande espírito, com respeitado, né? Vamos ver o que tem Pascal a nos dizer. E lembrando que não foi só essa mensagem, com certeza houveram outras. Sim. Então deixa eu botar aqui minha lanterninha, né? Que eu não estou enxergando direito, vamos com a lanterninha. E eles ficam aqui rindo, né? Porque eu vou ter que usar óculos. Só porque os dois usam óculos, eles querem me ver de óculos de qualquer jeito, mas eu vou resistindo com a lanterna. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, diz Pascal, importa vos prepareis para esse favor, pelo recolhimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Porque, lembrai-vos, o egoísmo é causa de retardamento a todo o progresso. Lembrai-vos de que se Deus permite que alguns dentre vós recebam o sopro daquele de seus filhos que pela sua conduta souberam fazer-se merecedores de lhes compreender a infinita bondade, é que Ele quer, por solicitação nossa, e atendendo às vossas boas intenções, dar-vos meio de avançardes no caminho que a ele conduz. Interessante aí, Renato, que ele diz o seguinte, que se a gente quiser merecer, né, importa que vos prepareis com recolhimento, porque lembrar, ele diz o seguinte, que é um favor, né? Estar em contato com os bons espíritos para a gente é uma bênção, uma graça que não é qualquer um que tem essa possibilidade, porque você tem que ter a dignidade, que os bons espíritos, sobretudo aqueles mais elevados, não estão ao nosso dispor. A gente, como Miranda falou no último programa de Dr. Bezerra, a gente vê todo mundo, Dr. Bezerra, mas a conduta no dia a dia
não lhe torna merecedor da assistência de um espírito como Bezerra de Menezes, Madre Teresa, Gandhi, ou seja lá qual for. A gente chama, mas muitas vezes a gente não tem um merecimento para que esses espíritos estejam perto de nós. Tem uma frase de Emmanuel que mais ou menos diz assim, que a gente não deve se julgar com muitas virtudes, com muitos merecimentos, só porque cumpriu com alguns pequeninos deveres de caridade ou porque contamos com essa ou aquela ajuda de um benfeitor espiritual. Que a gente não deve achar, por exemplo, que estamos no campo absoluto do merecimento. Mas, como diz Pascal, nós estamos no campo do favor, recebendo favores. Exatamente. Né? Porque se não fossem esses favores, nós com certeza estaríamos ainda andando em torno dos próprios vícios sem uma direção muito segura. Então a gente compreende que a assistência dos benfeitores espirituais sobre nós, e não falamos só dos espíritos protetores, mas dos espíritos amigos que nos acompanham, esses são os que nos acompanham com mais regularidade em nosso dia a dia. A assistência desses espíritos amigos, sem essa assistência nós estaríamos realmente, digamos, presos, encarcerados nos próprios vícios. Então é sempre bom agradecer não só o espírito protetor, aquele que tem a responsabilidade mais direta com a nossa encarnação, mas lembrar de agradecer esses espíritos amigos que nos acompanham no nosso dia a dia, porque são eles que nos lembram do gás que a gente deixou ligado, do fogo que deixou ligado. São eles que nos dão esse ou aquele outro aviso, né, necessário a nossa... Acorda o Paulo Renato quando tem gravação. Mas eu sempre acordo cedo. Eu acordo cedo. Aquele dia foi o relógio que estava... Foi o obsessor que... Não, o relógio entrou no horário... O celular entrou no horário lá meio estranho. Então foi o obsessor que mexeu. Eu acordei cedo, mas fiquei contando com o horário do relógio, do celular. Mas lembrando sempre de agradecer esses espíritos amigos que nos acompanham. Não que eles se importem com isso, mas o agradecimento é uma forma de reconhecimento, né? Saber que existem, com a permissão de Deus, no que ele se expressa aqui, né, o Pascal, existem esses favores a nosso respeito. E não é porque, repito, não é porque contamos com esses favores, com esses benefícios mais diretos dos espíritos protetores ou amigos, que nós somos realmente merecedores. Lembrando sempre que é a misericórdia de Deus sobre nós. E lembrando sempre em nossas preces, dentre os nossos petitórios, que são muitos, de pedir a Deus sabedoria e humildade para que reconheçamos em nós as deficiências que temos e as bênçãos que recebemos sem as merecermos. E que, ainda em prece, solicitemos a Deus a sabedoria necessária para adquirir a virtude que muitas vezes julgamos que possuímos, mas que não possuímos, mas que às vezes ela está no olhar e no coração de um amigo, né? Os amigos sempre nos enxergam com bons olhos. Que a gente acolha esse olhar carinhoso no coração, mas entendendo que devemos ser, que nós ainda não somos aquilo que devemos ser, aquilo que os outros julgam que nós somos no campo do bem, mas com a atenção voltada para nós mesmos, que nós nos esforcemos sinceramente para sermos no bem o que devemos ser, para de alguma forma um dia, de alguma forma mesmo, virmos a ser merecedores desses favores. Fazer o bom uso agora dessa oportunidade, né? Porque estamos sendo socorridos juntos. Então vamos dar sequência aqui na mensagem de Pascal. Você que chegou agora, capítulo 31, a mensagem de número 13, tá? Estamos aí, lemos o primeiro parágrafo, agora vamos ao segundo. Assim, pois, médiuns, mais uma vez aí chamando a atenção dos médiuns, aproveitai dessa faculdade que Deus ouve por bem conceder-vos. Tende fé na mansuetude do nosso Mestre, ponde sempre em prática a caridade,
não vos canseis jamais de exercitar essa virtude sublime, assim como a tolerância. Estejam sempre as vossas ações de harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes. Ele tinha que aproveitar para botar alguma coisa aí da matemática, né? Pascal não ia perder essa chance, né? A vossa, então, ele quer que a gente possa centuplicar a nossa felicidade nessa vida passageira e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave. Que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porquanto não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos excusável do que outro qualquer, e terá que expiar a sua cegueira. Então, tudo tem sua ação e a sua reação, Maria de Fátima Miranda. Então, quem não aproveitar, vai ter que expiar a sua cegueira. Quem aproveitar, vai ter aí a possibilidade de ter próximas existências futuras mais suaves. Pois é, porque se nós formos usar a nossa oportunidade mediúnica de uma forma indevida, o comprometimento nos levará a consequências mais dolorosas, não é? E é importante lembrar sempre que a proposta divina para nós não é do sofrimento e da dor. O sofrimento é a nossa rebeldia e a dor ela se agrava de acordo com a nossa necessidade de amadurecer. Porque tão logo tenhamos essa consciência de si mesmo e façamos esse esforço no bem de si mesmo, que é o que Joana d'Arc falou, que nós seremos os primeiros a serem felicitados se usarmos bem aquela oportunidade. E o Paulo Renato, no outro programa também, enfatizou, não é? Que a oportunidade da mediunidade é para o nosso bem, naquilo que nos faz conhecer nossa limitação, reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado em nós, para justificar a assistência dos bons espíritos. E quando o Pascoal fala de favor, no outro programa foi tratado, é porque, olha, espíritos, quanto mais amadurecidos e responsáveis, pausar um pouco para nos inspirar. Gente, imagina, a ocupação que nós damos a esses espíritos que vêm com toda a fidelidade ao Cristo nos trazer oportunidade e que nós fazemos vista grossa ou então só usamos o que é do nosso interesse pessoal. Por isso, comprometimento maior. De uma forma geral, sem a compreensão da doutrina espírita, nós achamos que essa relação médio e comunicante, espírito comunicante, parece fácil. Parece que basta ter um médium e ter um espírito para que a comunicação se dê. Mas a gente está falando aqui, está lembrando, está estudando a comunicação que se dá num alto nível de enobrecimento, num alto nível de virtude, de qualidade. Então, para essas comunicações, nós não estamos falando de Jesus, estamos falando de anicetos, de espíritos mais nobres que nós, de outros tantos. Mas para essas comunicações desses espíritos, algo com qualidades que não possuímos, essas comunicações são muito difíceis de se processarem no campo do proveito, porque nós não oferecemos sintonia, nós não oferecemos os recursos adequados para essa sintonia, de forma que possamos interpretar os seus pensamentos. Então nós temos muita facilidade em sintonizar, em registrar e transmitir informações do mundo espiritual, mesmo no campo intuitivo. Temos muita facilidade nessa transmissão com espíritos do nosso nível de querer, do nosso nível evolutivo. Então, simpatizamos mutuamente no campo dos valores, das aquisições, simpatizamos com essas entidades desencarnadas próximas ao nosso campo evolutivo, simpatizamos com elas e transmitimos com muita naturalidade as suas informações, né? A naturalidade é tanto que a gente não se percebe que está sob a interferência, uma influência de uma entidade espiritual, porque ela não nos oferece algo diferente daquilo que nós possuímos. Então, para que recebamos esses favores, na expressão de Pascal, para que recebamos esses favores do mundo espiritual superior,
digamos assim, é necessário que nós coloquemos devidamente na qualidade, nas condições adequadas não a receber, mas a interpretar os seus pensamentos. Porque a própria comunicação em si já é muito difícil, que eles têm que baixar muito o padrão vibratório, se ajustar ao nosso campo emocional, o campo psicológico, se ajustar, digamos, a cultura que trazemos em nós. Neutralizar em nós certos impedimentos, que não consegue fazer todos, não consegue, porque a nossa resistência é muito grande. Então a gente acaba sendo muito ingrato com, às vezes, uma mensagem de um grande benfeitor, por ignorância, por achar que ela se dá numa simplicidade, numa naturalidade, sem sacrifício nenhum para eles. E, com certeza absoluta, tudo que o benfeitor tenta nos transmitir é, por certo e realmente absoluto, muito filtrado por nós. Nós distorcemos, deixamos de transmitir o pensamento do benfeitor espiritual com alguma clareza, para que na mensagem a gente projete a própria sombra. Então, ficamos naquele jogo de luz e sombras numa mensagem superior, né? E não conseguimos compreender, valorizar o sacrifício desses grandes benfeitores que, como ele diz aqui, nos oferecem favores. Porque sem esses favores nós não conseguiríamos ir adiante. Entregues a nós mesmos, nós só retransmitiríamos a mensagem daquelas entidades espirituais compatíveis conosco, que se aproximam de nós devido às nossas más inclinações. Então, a todo tempo estamos, de alguma forma, pensando no mal. A gente gasta muito tempo e desperdício de energia mental nos registros dessas informações espirituais de menos valor, porque se associam à nossa. Então temos muito desperdício do tempo que deveria ser aplicado no bem. E às vezes ficamos reclamando, poxa, eu não recebo, sou média, não recebo grandes orientações espirituais. Mas se os benfeitores entendessem de nos chamar a atenção num sentido mais amplo, ele poderia nos apontar a causa da falta daquelas mensagens tão superiores que nós às vezes sentimos. Como diz Jeremias, no seu dizer lá, na sua informação, se alguém te perguntar quem é o fardo do Senhor, dizei-o em altas vozes, sois vós mesmos, né? Que sois os fardos do Senhor. Então os benfeitores poderiam também falar assim para nós: se vocês não recebem grandes instruções espirituais, a culpa é de vocês mesmos. A deficiência é vossa. A deficiência é vossa. E aí compreendemos aquele momento de emoção do Estevão, quando a garota volta a falar no atendimento na Casa do Caminho. É porque ele já fazia a leitura em profundidade de tudo que é a aproximação de um benfeitor a nível de Jesus. Estevão lá, não é? Estevão lá delirando de febre, que ele foi parar na Casa do Caminho, muito doente, ele citava Isaías. Olha só. O delírio dele é citar Isaías. Eduardo com febre, melhor até esquecer. Não vai citar Isaías. Você vê, e ele dentre os chamados grandes profetas, ele citou, no meu entendimento, maior. Quer dizer, ele delirava citando Isaías. Você vê a grandeza do Espírito. O Espírito dá notícia, por isso que se fala que a árvore se reconhece pelos frutos, né? Na hora do desespero, da dor, ele estava lá. Ele mostrou o que era, o que tinha por dentro. Nós, de alguma forma, somos aparência. Como diz o Emmanuel, se eu não me engano, no livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre sociedade, se eu não me engano é isso, que ele fala que a vida em sociedade nos constrange a viver dubiamente, em duas situações, né? Somos aquilo que a sociedade espera na convivência e apresentamos o que espera, mas em essência somos outra coisa. Somos outra coisa, quer dizer, é preciso que haja o que a Joana de Anjos chama de homem integral, né? Tá no livro, o título do livro. É preciso que nós encontremos a própria identidade.
Embora dentro da religião, dentro da doutrina espírita, que nos abre um campo imenso que possibilita o nosso progresso espiritual, mas ainda nós somos esses seres que vivem dubiamente. Temos, para cada situação social, temos uma personalidade. Então, estamos no caminho de nos encontrarmos, mas ainda não chegamos ao final, porque estamos realmente... É um trabalho gradativo. Nós nos reconhecemos cheio de embaraço, cheio de dificuldades, cheio de grilhões, né, que nos prendem ainda às situações do passado. Mas se desejamos realmente instruções dos grandes benfeitores, não só falando de médiuns, mas falando de nós mesmos, pessoas comuns, se desejamos ter boas orientações, é preciso elevar o pensamento àqueles a quem buscamos, como diz os próprios espíritos. Se a pessoa deseja orientação de Pascal, de Joana d'Arc, é preciso elevar a alma ao nível delas, dessas grandes entidades, de forma que a gente se encontre no meio do caminho. Nós não vamos conseguir chegar a elas, mas elas descem e, num sacrifício menor, porque estamos ao seu encontro, descem e encontram em nós as necessárias disposições para grandes instruções, que devemos tomá-las primeiramente para nós e depois emprestá-las àqueles que a desejem. Então o progresso é lento, porque se faz dentro de um esforço pessoal, e nós estamos sempre oscilando entre a luz e a sombra, e às vezes preferindo ficar debaixo da árvore, da sombra, acreditando que seja o melhor lugar. Mas a gente descobre cedo que o melhor lugar é o da estrada ao sol. E nós estamos chegando aí ao final do programa e estamos também chegando ao Natal, Maria de Fátima Miranda. Vamos deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, já que falamos tanto no nosso Mestre Jesus, né? Estamos chegando aí perto do Natal, tempos difíceis que estamos vivendo, muitas pessoas passando por grandes provações, a sociedade em ebulição, mas o Natal é sempre um momento de lembrar do nosso Mestre. O Natal do Jesus são todos os dias, não é? E a manjedoura lá, com aquela palhinha, ela vai se traduzir para nós em qualquer esforço que façamos, no bom uso do tempo, dos sentidos que Deus nos permitiu, agradecendo a Jesus pela dádiva da mensagem dele entre nós, e hoje pelo menos já estamos identificando o valor dela, ainda que ainda não consigamos colocar em prática tudo a que ela nos convida, né? A autoconhecimento, a paz e a doação de si mesmo. Olha, nunca foi tão fácil identificar Jesus no mundo, olhando à nossa volta e vendo os caídos da estrada. Então, quando ele diz assim, todas as vezes que fizeste a um desses mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Não esperemos buscar o Cristo lá no topo de uma situação espiritual que transcende tudo que nós podemos agora. Peçamos a ele coragem para que saibamos percebê-lo em cada irmão que se faça presente em nossa caminhada. Paulo Renato. Nós poderíamos falar assim: Senhor Jesus, entre aqueles que te louvam, na mesa farta, nós te encontramos, Senhor Jesus, na mesa que falta o pão. Ajuda-nos, Senhor, de infinita misericórdia, a te encontrar em todos os corações. Ajuda-nos, bom Jesus, a compreendermos que somos a mesma família, que todos somos irmãos. Dá-nos, Senhor Jesus, a alta compreensão da vida, para que sejamos, com as luzes do teu Evangelho, efetivamente irmãos uns dos outros. Que possamos, Senhor, nas nossas relações, nas nossas convivências pessoais, que possamos ser aqueles que renunciam a si mesmos, aqueles que dividem o pão. Que possamos, Senhor Jesus, elevar os nossos pensamentos a Ti, todas as vezes que nos for dada a oportunidade de servir. Que em qualquer situação, Senhor Jesus, que busquemos a Tua orientação,
para que possamos, Senhor, de alguma forma, sermos merecedores da assistência que temos recebido. Que assim seja. Muita paz a todos. Até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos mais uma vez e vamos continuar nosso estudo da Revista Espírita. No programa de hoje, estaremos lendo alguns trechos e comentando a matéria de título Educação de Além-Túmulo, publicada por Kardec em maio de 1868. Ele começa assim: escrevem-nos de Caen, que é uma cidade do interior da França, e geralmente esses missivistas escreviam para Kardec, eram membros correspondentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, um deles escreve: uma mãe e suas 3 filhas, querendo estudar a doutrina espírita, não podiam ler 2 páginas sem sentir um mal-estar de que não se davam conta. Um dia, encontrei-me em casa dessas senhoras com uma jovem médium sonâmbula muito lúcida. Esta adormeceu espontaneamente e viu perto de si um espírito que reconheceu como o Abade L, antigo cura do lugar, morto há uns 10 anos. E aí é transcrita na revista o diálogo com os espíritos. Sois vós, com o Abade, sois vós, senhor cura, que impedis esta família de ler? Resposta: sim, sou eu. Velo incessantemente sobre o rebanho confiado aos meus cuidados. Há muito tempo que vos vejo querer instruir minhas penitentes em vossa triste doutrina. Quem vos deu o direito de ensinar? Fizestes estudos para isto? Então, como vemos, queridos irmãos, o espírito não permitia que a senhora e suas 3 filhas estudassem doutrina espírita. E quando ele se manifestou, ele não reconhecia naquela senhora, como não reconhecia nesse senhor que escreveu para Kardec, e uma autoridade para ensinar a religião para as pessoas. E ainda reclama: fizestes estudos para isto? E aí nós vamos comentar, queridos irmãos, que hoje a coisa não é assim, não. Mas nesses idos lá de 1868, muito antes, bem antes, a Igreja Católica Apostólica Romana fazia um combate ferrenho, muito, mas muito forte à doutrina espírita, aos espíritas. Era uma coisa muito séria. Houve programas aqui em que nós comentamos o Auto de Fé de Barcelona, em que a Igreja queimou os livros de Kardec e vários outros livros de autores que falavam coisas semelhantes, coisas convergentes com aquilo que a doutrina ensinava. Queimaram mais de 300 livros no Auto de Fé. Foi uma agressão muito grande à doutrina que estava surgindo, mas funcionou ao contrário. Por quê? Porque
depois que acabaram do ato e as autoridades eclesiásticas foram embora, o que aconteceu? O povo correu, abafou o fogo e pegou os livros, levou os livros, uma curiosidade danada. Todo mundo querendo saber que livros eram aqueles que a igreja estava queimando em praça pública. Não ficou um livro no local. E foi uma propaganda ótima para a doutrina na ocasião. Aqui o que está acontecendo? O abade desencarnou e continuou ainda na parte espiritual com aquela... achando que era uma missão dele não permitir que as pessoas pudessem estudar doutrina espírita, que naquela época era considerada coisa por essas pessoas como coisa do diabo. Então, a mensagem inicia realmente colocando esse fato, que existe até hoje espíritos desencarnados que mantêm ideias contrárias à doutrina espírita e que se manifestam, às vezes, até em centros espíritas, combatendo, reclamando, e se dizendo representante de outras religiões ou de outras correntes de pensamento, né? E com isso, então, há uma oportunidade de haver o diálogo, porque eles são levados justamente para poder conversar, como aconteceu aqui em 1868. E continua então a matéria Educação de Além-Túmulo, na Revista Espírita de maio de 1868, o diálogo entre o espírito desencarnado do Sr. Abade e o correspondente da Revista Espírita, que estava ali à frente dos trabalhos, porque a manifestação foi através de uma jovem médium sonâmbula, muito lúcida, com uma qualidade muito boa na sua mediunidade. Então vamos à continuação do diálogo entre os dois. Dizei-me, senhor Abade, perguntou o experimentador, estás no céu? Resposta, não. Não sou bastante puro para ver Deus. Então estás nas chamas do purgatório? Respondeu o Abade, não, pois não sofro. Vistes o inferno? Respondeu, fazei-me tremer, vós me perturbais. Não posso vos responder, porque talvez me digais que devo estar numa dessas três coisas. Tremo ao pensar no que dizes, e contudo sou atraído para vós pela lógica de vossos raciocínios. Voltarei e discutirei convosco. Com efeito, ele voltou muitas vezes. Discutimos, e ele compreendeu tão bem que o entusiasmo ganhou. Ultimamente exclamava, sim, agora sou espírita. Dizei-o a todos os que ensinam. Ah, como gostaria que compreendessem Deus como este anjo me fez conhecer. Falava de Carita, espírito que tinha vindo a nós e diante da qual ele caiu de joelhos dizendo que não era um espírito, mas um anjo. Desde esse momento ele tomou por missão instruir os que pretendem instruir os outros. Como veem, queridos irmãos, realmente aquela época era uma época de fanatismo. E interessante é que o espírito ficou tão tocado ali, tão mexido com a doutrinação, com as explicações, melhor dizendo, que o experimentador fez, procurando abrir-lhe os olhos, que chegou até a dizer, agora sou espírita. Ele não era espírita, agora ele tinha descoberto que a doutrina espírita era uma doutrina realmente de esclarecimento, de amor, de paz, de harmonia interior, uma doutrina que adota plena, total e absolutamente a moral do Cristo. Então ele se entusiasmou e já se disse espírita. Não, ele estava se iniciando nos primeiros passos de aprender a doutrina dos espíritos. Esse espírito Carita que é mencionado, que o espírito desencarnado do Abade L viu, é aquele mesmo espírito que tem uma mensagem linda no Evangelho segundo o Espiritismo e que nós sugerimos que os nossos ouvintes que têm interesse
nesse tema da caridade, eu acho que todos têm, procurem lá ver a mensagem, no capítulo Dai com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Depois, Kardec transcreve, ainda da missiva do correspondente de Caen, ele descreve uma mensagem de um médico desencarnado, materialista, mas o tempo do programa não nos permite abordar esse trecho, então nós vamos para os comentários de Kardec. Esses dois exemplos vêm confirmar esses 3 grandes princípios revelados pelo Espiritismo, a saber: primeiro, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo mais ou menos longo, as ideias e os preconceitos que tinha durante a vida terrestre. Segundo, que se modifica, progride e adquire novos conhecimentos no mundo dos espíritos. Terceiro, que os encarnados podem concorrer para o progresso dos espíritos desencarnados. E continua Kardec: estes princípios, resultado de inúmeras observações, têm uma importância capital, porque derrubam todas as ideias implantadas pelas crenças religiosas sobre o estado estacionário e definitivo dos espíritos após a morte, que ou vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Parêntese foi nosso. Desde que demonstrado o progresso no estado espiritual, todas as crenças fundadas sobre a perpetuidade de uma situação uniforme qualquer caem diante da autoridade dos fatos. Também caem diante da razão filosófica, que diz que o progresso é uma lei da natureza e que o estado estacionário dos espíritos seria ao mesmo tempo a negação dessa lei e da própria justiça de Deus. Essa matéria, queridos irmãos, está publicada na Revista Espírita, de maio de 1868. Posteriormente, algumas décadas depois, isso, se não nos enganamos, até meados do século passado, a Igreja Católica Apostólica Romana pôs por terra a ideia do purgatório, né? Então hoje, e até mesmo hoje nas hostes católicas, os nossos irmãos que amam e servem ao próximo na igreja, e nas igrejas de um modo geral, eles não falam mais em céu, não falam mais em inferno. Todas as religiões hoje em dia focam muito mais na reforma interior da pessoa, da busca da salvação, enfim, de a pessoa fazer aquilo que Deus espera que faça. E é claro que há algumas que acenam com o céu para conquistar seus fiéis, mas essa forma de convencer as pessoas a se perfilharem em alguma religião já está um tanto ultrapassada. As pessoas não estão mais aceitando serem arregimentadas com essas ideias ou de um inferno aterrador ou de um céu paradisíaco. As pessoas hoje costumam ter um pouco mais de exigência, de lógica, de uso da razão e discutir bem a justiça divina, que, por exemplo, seria incapaz de colocar um espírito eternamente sofrendo numa região com as características do inferno. Isso está totalmente em desacordo com a lei de Deus, que impõe como dever o amor e a caridade. Nós vamos abrir um parênteses no estudo da matéria em si,
para fazer aqui uma observação que julgamos fundamental, para não parecer que nós estamos aqui desqualificando os nossos irmãos de caminhada, que desde séculos e séculos, através da Igreja Católica Apostólica Romana, servem à humanidade. E para nós demonstrarmos com mais absoluta clareza, com muita força, o que acabamos de dizer, nós vamos lembrar que da equipe de espíritos superiores que vieram trazer a doutrina essa que Kardec, por esse motivo, denominou doutrina dos espíritos, muitos desses espíritos eram justamente espíritos que tinham encarnações passadas, vivido, atuado e sido exemplos na própria vida da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, enfim, o espírito, em qualquer lugar em que ele se perfilha, para amar e servir ao próximo, seja em que lugar for, ele vai fazer diferença, como se costuma dizer hoje em dia. Vamos tirar do campo da religião um médico que, além de todos os conhecimentos científicos que ele adquire, ele exerce a sua medicina com compreensão, com sensibilidade com o sofrimento, a dor dos seus clientes. Se ele exerce a sua profissão com dedicação, com respeito pelo cliente, enfim, se ele exerce a sua profissão com esse sentido elevado, com essa essência boa em tudo que ele faz, é claro que será um espírito altamente benéfico para o extrato psicossocioeconômico onde ele viva. Se ele se for arregimentado em alguma corrente de pensamento, é claro que ele vai se destacar dentro dessa corrente. Por quê? Pela sua natureza de pessoa comprometida com o bem, comprometida com amor ao próximo, comprometida com serviço ao semelhante, que necessita, e num planeta como o nosso, de provas e expiações, como há pessoas que necessitam de amor, de carinho, de compreensão, de respeito, de ajuda, de tudo quanto é tipo. Progredindo o espírito fora da encarnação, ou seja, na pátria espiritual, o comentário foi nosso, disso resulta esta outra consequência não menos capital, que voltando à Terra, traz a dupla conquista das existências anteriores e da erraticidade. Assim se realiza o progresso das gerações. É incontestável que quando o médico e o padre, dos quais se falou acima, renascerem, trarão ideias e opiniões completamente diversas das que tinham na existência que acabam de deixar. Um não será mais fanático, o outro não será mais materialista, e ambos serão espíritas. O mesmo se pode dizer do Dr. Morel Lavalle, do bispo de Barcelona e de tantos outros. Há, pois, utilidade para o futuro da sociedade em se ocupar da educação dos espíritos. Esse parágrafo, queridos irmãos, merece alguns comentários realmente. Primeiro, que o espírito progride fora da reencarnação, ou seja, progride na chamada erraticidade. Progride na chamada erraticidade. O que é a erraticidade? Não é o espírito sair perdido por aí no mundo dos espíritos, não. A erraticidade nada mais é do que o espaço de tempo em que o espírito fica na pátria espiritual de uma reencarnação para outra.
em algum lugar do espaço, em algum lugar em que ele para o qual ele é levado pelos espíritos superiores, em razão do progresso espiritual que ele tenha conseguido. Então, a gente desencarna e não fica na espiritualidade como se fosse em estado catalético, mentalmente e intelectualmente, para só voltar a ter ações e aprender e a progredir numa próxima encarnação. Não, desencarnados a gente progride tanto quanto estando encarnados, e às vezes até mais ainda. A gente pode desencarnar pelo que nós fizemos na nossa reencarnação, pelo que nós nos dedicamos ao bem, etc. Nós podemos, em nome da misericórdia de Deus, sermos levados pelos espíritos superiores para regiões do espaço onde nós vamos aprender muito, nós vamos ter instrutores espirituais que irão nos ensinar muito mais, e quando nós reencarnarmos, nós traremos uma bagagem de conhecimento intelectual e moral muito maior do que aquela que nós levamos quando desencarnamos. Dito aqui é que o religioso fanático não o será mais. O médico materialista também não será. Agora, o missivista que escreveu a Kardec falou uma coisa aqui que na verdade não é assim. Isso não quer dizer que ambos se tornarão espíritas. Não, isso até é um perigo, porque quando alguma pessoa se volta para a doutrina espírita, começa a estudar a doutrina, começa a frequentar uma casa espírita, é até talvez uma indelicadeza as pessoas que já são espíritas há muito tempo ficarem assim pressionando ou sutilmente ou flagrantemente pressionando a criatura para cada vez mais ela se integrar na casa e quer logo colocá-las fazendo alguma tarefa, né, com o sentido de que ela se torne espírita o mais rapidamente possível. Isso não é um procedimento adequado. A pessoa tem que ter ampla, total e absoluta liberdade de, frequentando uma casa espírita, ela de si mesma, sem pressão de ninguém, sem constrangimento da parte de ninguém, ela ir ali absorvendo os conhecimentos, aceitando ou não aceitando as coisas, as que não aceitar, procurar quem de direito na instituição para se esclarecer. Enfim, a casa espírita tem que deixar aquela pessoa totalmente livre, desembaraçada, para ela se tornar espírita ou não, ela continuar frequentando a instituição ou não. Chegamos ao final do programa, queridos amigos. Muita saúde, muita paz, muita alegria, e continuemos caminhando no bem, sempre para frente e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.